Hello, gente! Vamos esperar as meninas entrarem. A gente vai fazer um bate-papo aqui hoje para tirar umas dúvidas sobre o nosso curso de capacitação online para professores. Deixa as meninas entrarem. Elas já estão entrando. Renatinha está indo de cabeça para baixo. Mas... Tô de cabeça para baixo? Vai virar, peraí. Você tá virada para mim também, Pan. Ai, meu Deus, de novo. Eu tô parada, amiga, que eu tô no computador. Oi, Mari! Cadê a Mari? Tô. Então tá. Tô esperando a Renatinha se ajeitar ali. Olha só, eu tô na horizontal. Não é possível. Não. Gente, eu já vou aproveitar e fazer um parênteses, que a gente não consegue... Vira assim, ó. Vira assim. Aí eu fico de cabeça para baixo. Não, viu? Então vira mais um. Não, para outra horizontal. Ó, agora virou. Gente, era a posição do início. Tudo bem, vai. Segue o baile. Muito bem. É isso aí. Gente, tava aqui falando com o povo que a gente fez essa reunião, né? Para falar um pouco mais do curso de capacitação para professores. E a Mari vai começar aí se apresentando. A gente vai se apresentar primeiro e vou puxando aqui os temas. Vamos lá. Então, gente, bem-vindos todo mundo aqui ao nosso bate-papo. A gente decidiu gravar para falar um pouquinho sobre as dúvidas que estão surgindo lá no IG. Para começar, então, eu vou fazer um resuminho da minha vida com dança e depois da minha vida acadêmica. Eu passei pela Escola de Dança Spinelli, depois me formei pela Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Maria Helena. Passei pelo De Ânima Balé Contemporâneo como bailarina profissional e foi aí que o caminho se cruzou aí com a Renata e com a Pan. Apesar de eu e da Pan a gente não ter dançado, né, na mesma época no De Ânima, a gente se cruzou por lá. Eu assisti os vídeos dela dançando, por exemplo, pegava a coreografia com ela maravilhosa dançando. E a Renatinha fez essa ponte, então, entre a gente. Eu também dancei no Teatro Municipal, na São Paulo Companhia de Dança, dancei num circo nos Estados Unidos, dancei, enfim, com Thiago Caetano, fiz alguma coisa de contemporâneo e balé clássico. E como educadora física, eu me formei na faculdade, depois eu fiz reabilitação cardíaca e exercício físico para grupos especiais na pós-graduação. O mestrado eu fui trabalhar então com medicina da dança, pesquisando dentro do balé clássico a variabilidade da frequência cardíaca de bailarinos. Mestrado, agora eu estou seguindo no doutorado na mesma linha, estou fazendo doutorado no mesmo programa aqui na UERJ, que é em Ciências do Exercício e do Esporte. Então, continuo estudando balé clássico, continuo estudando performance e um tema assim que tem muita coisa ainda para a gente estudar, e dentro de tudo que eu vou estudando, a gente vai agregando então no próprio método. Fiz um resuminho rápido aí. Passei a bola para Renatinha. Renatinha, conta pra gente um pouquinho de você. Bom, vou tentar ser breve. Estão me ouvindo? Que apareceu o áudio desativado. Sim. Bom, eu comecei os meus estudos aos 5 anos, mais ou menos, no Jazz Carlota Portela. Lá eu comecei com jazz e balé. Aos 8, mais ou menos, eu fui para o estúdio Eliana Karen. Quem fez essa ponte foi a Alessandra Salamonde, que depois a Pan trabalhou com ela na De Ânima. E na Eliana, eu posso dizer que eu tive minha formação clássica, apesar da gente ter tido aula lá de moderno, de Horton, de Graham. Ter dançado outros coreógrafos que vinham de fora, como Eron Nobre, enfim. E na Eliana eu aprendi muito sobre a prática da dança. A gente tinha que fazer aula todo dia, tinha que ir para o palco, seja palco pequeno, seja palco grande, enfim. Ela falava que a gente tinha era que comer linóleo, mesmo dançando em lugar sem linóleo. E aí eu fui fazendo aula em outros lugares, com a Márcia Pinheiro, com a Regina Sauer, fui me inserindo mais nesse meio profissional. Dei aula de alongamento, comecei a dar aula de alongamento para Baby e fiz a audição para De Ânima. Fiquei sabendo da audição para De Ânima, fiz e foi aí que os nossos caminhos se cruzaram. Primeiro eu tive o contato com a Pamela, a gente ficou amiga logo de cara, e posteriormente com a Mari. Foi um momento bem especial da minha vida, acho que a movimentação foi bem versátil,
o trabalho do Roberto, do Richard, a Elô, que está sempre aqui fazendo live, foi nossa ensaiadora na época, Rosália, enfim. Depois da De Anima, eu senti necessidade, até pela escassez da questão cultural mesmo do Brasil, em procurar trabalho fora do Brasil. Fiz audição durante uns 2 meses lá fora. Encontrei a Mari, na Holanda, inclusive, nesse período, a gente fez audição lá. E consegui o contrato para... Outro dia, eu estava lembrando que a gente ficou uma semana fazendo aula no NDT. Você lembra disso? Foi no Netherlands, lembro. Foi incrível, né? Experiência muito boa. Incrível, incrível, incrível. Muito bom. Lindas, eu não sabia disso. Teve esse encontro. E a gente não marcou, foi um encontro mesmo. Foi bem legal. E aí eu voltei sem nada, sem resposta nenhuma. E depois recebia por e-mail um contrato que foi para o Dortmund Theater. E fiquei lá. Foi também uma experiência muito boa, a gente dançava um pouco de tudo, tinha neoclássico, tinha clássico, contemporâneo, Balanchine, Forsyth, Mauro Begonzetti, Caetano Soto, foi uma experiência bem versátil. Depois eu fiz prova para Salzburg, passei, mas resolvi naquele momento voltar para o Brasil. E aí eu dei uma pausa com a dança, algumas pessoas da dança necessitam dessa pausa, eu necessitei. E fui para o caminho da comunicação social, aí eu me formei como RP na faixa, trabalhei nessa área durante um tempo, casei, me mudei para Bahia, depois me mudei para Lisboa. Rola uma ciganada, tá? A gente acaba se mudando bastante. Aí fiquei em Lisboa 2 anos e surgiu o retorno de Saturno na minha vida. Quem és tu? O que você fazes aqui? Muitas perguntas existencialistas e, bom, busquei a yoga na minha vida, que foi me resgatando para a dança. Comecei a voltar a dançar com a Companhia Nacional de Bailados, aulas de contemporâneo, aula de clássico, depois fiz Pilates e resolvi fazer uma formação em Pilates com a Cristina Almeida, que é uma profissional bem conceituada lá em Portugal, e comecei a dar aula numa rede de academia chamada Virgin, lá na Saldanha, em Lisboa. Depois eu voltei para o Brasil, para o interior da Bahia, comecei a dar aula, voltei, né, com balé clássico, alongamento, pilates, e resolvi fazer minha segunda faculdade de educação física. Na época que a gente podia transitar por aí, eu ia para o Rio, e aí eu reencontrei a Mari, fiz uma aula de power balé na Velux com ela, minha estrutura remexeu toda, eu falei, Mari, amei a aula, isso é incrível, e a nossa conexão começou a partir daí, assim, nossa parceria. E atualmente eu moro em Salvador e estou nesse modelo online todo, nessas telas. Legal, legal. A gente vai correr aqui com o tempo, tá, gente? Porque são duas mães, né? Uns cuidam dos filhos, eu cuido da minha mãe, não tenho filho, mas cuido da mãe. Então a gente vai tentar dar uma corrida aqui. Porque já tem criança esperando, né? Vou falar um pouquinho de mim bem rapidinho, né? Meu nome é Pamela Sobral. Sou bailarina há muitos anos, comecei bem pequenininha, sou de Volta Redonda. Depois eu fui para o Balé de Câmara de Barra Mansa, na época já era uma companhia, mas eu entrei como estagiária aos 11 anos. Começava a fazer aulas e tal, já vivendo um pouco esse clima do que seria uma companhia, né? De lá o professor me encaminhou para o Rio de Janeiro, falou que eu tinha que ir e tudo. Fiz a audição para a Escola de Dança Maria Helena, no Teatro Municipal, entrei no ano de 2000, com 14 anos. No meio do ano, eu fui convidada para integrar o Balé Jovem do Rio de Janeiro, que na época era dirigido pela Dalau Ascar, pela Marisa Estrela e pela Maria Luísa Noronha, a diretora na época da Escola de Dança. Lulu. E depois eu fiz a audição para o De Anima, né, em 2002. Eu fiquei pouco tempo até na escola. Logo comecei a carreira profissional. Fui para o De Anima e fiquei lá uns 6 anos. Aí briguei um pouco com a dança uma época, né? Tô nessa fase aí, acontece mais cedo ou mais tarde. E aí conheci Renatinha, né? Ela já contou aí um pouquinho. Ela vai falar um pouco melhor depois, se der tempo, sobre o nosso encontro, né? Bom, lá no De Anima fiquei esses 6 anos, parei de dançar. Aí fui fazer... Voltei para Volta Redonda, fiquei um tempinho aqui e voltei para o Rio de novo, para o De Anima. Fiquei mais 1 ano. Depois de lá eu fiz audição para o Balé do Teatro Guaíra, em Curitiba, e entrei para a companhia, fiquei lá 2 anos em Curitiba. Nesses 2 anos, né, no segundo ano, eu fui convidada para participar do Festival
de dança-teatro, de solo dança-teatro em Stuttgart, na Alemanha. E aí fui para lá, fiquei uns 15 dias no máximo. Aí eu também fiz algumas audições, algumas aulas. Na verdade, eu fui depois da temporada de audições, então não tinha audições, né? Foi uma pena. E aí eu fiz aula na companhia de Augsburg, de Regensburg, de Munique. E foi bem legal, foi uma experiência muito bacana. Quase ganhei um contrato, mas eles já tinham encerrado as audições, não tinha mais vaga. Quando eu voltei para o Brasil, entraram em contato comigo lá de Augsburg, mas aí eu já não tinha como voltar para lá, né? Porque eles queriam ainda ver mais uma vez, não era já para contratar. Enfim, foi uma experiência aí. Depois do Teatro Guaíra, eu fui para a companhia de dança Débora Coker. Fiquei lá quase um ano, foi uma experiência bem intensa. E depois eu briguei de novo um pouquinho com a dança e comecei a me dedicar a dar aulas, né? Dei aulas bastante no Rio, aqui em Redonda. Fui para uma escola também de danças aqui da região, em Porto Real. Trabalhei lá por 4 anos como professora de balé clássico e de dança contemporânea. No meio disso, fiz a minha faculdade em Educação Física, fiz uma extensão na área de corporeidade lá pela UFRJ, fiz também a minha formação de Pilates. E hoje em dia eu trabalho com o projeto Dança e Magia, em Barra Mansa, aqui pertinho de Volta Redonda. Lá eu sou professora de balé e de dança contemporânea e sou supervisora, coordenadora também, dirigido pela Beth Spinelli. E faço alguns outros trabalhos independentes também, dirijo um grupo de dança contemporânea, que é o Janelas, aqui na região, e algumas outras iniciativas independentes, falei muito. Vamos lá, Mari, resume pra gente um pouquinho aí, fala um pouquinho do método, do nosso diferencial, rapidinho pra gente conseguir chegar nas perguntas. Então, o método, né, o Power Ballet, a gente junta, então, todos os fundamentos do balé, da técnica do balé clássico, com um pouquinho de ginástica localizada, do treino funcional e do Pilates, para fazer um treino não só para bailarinos, mas para pessoas normais também. Como é que começou essa ideia, né? Eu comecei, na verdade, se eu não me engano, em 2007. Depois eu tenho que dar uma olhada nisso, mas comecei dando aula para umas mães que pediam muita aula de balé clássico. E aí, quando a gente começou a fazer essa aula, eu comecei a perceber que o que elas queriam era um resultado um pouco mais rápido, né? E todo mundo tem muito aquela imagem do corpo, né? Do físico da bailarina e tudo. Então, essa aula começou a se modificar ali, diante da demanda. E depois, diante do que eu fui estudando dentro da medicina da dança, o que faltava para o bailarino nas aulas que a gente faz, na nossa rotina diária, né? O que faltava de trabalho, por exemplo, de trabalho cardiorrespiratório, de treino de força. Então, dentro dessas demandas que uma aula normal de balé clássico não oferece, a aula de Power Ballet original foi se construindo, né? Então, assim, eu acho interessante, foi uma frase até que a Renatinha falou uma vez numa capacitação que a gente teve, que a gente sabe que existem outros métodos, né? Que unem dança e atividade física e outras atividades físicas. A gente não está inventando a roda, mas a nossa roda roda diferente. Então, eu acho bem legal essa frase para resumir o nosso método, né? Inclusive, hoje de manhã, eu estava batendo um papo com o Arlindo, que é um cara, assim, eu fui estagiária do Arlindo, ele dá uma aula que chama Power Flex, que já une dança e atividade física, mesmo ele não foi bailarino, mas assim, você vendo ele se movimentar, você jura que a pessoa foi um mega profissional, assim, pela plasticidade dele e pela condição de movimento, coordenação e tudo. Então, assim, essas pessoas já existiam aqui, pelo menos aqui no Rio, a gente já viu, até a Renatinha citou a Márcia Pinheiro também, a gente já vê esse trabalho de preparação física, de unir a dança com a atividade física já há muito tempo aqui no Rio. Mas cada um tem seu método, cada um tem seus estudos, sua vivência. Então, o Power Ballet, como a Rê fala, a gente não está inventando a roda, mas a gente roda diferente. E por que a gente roda diferente? Porque a gente embasa o nosso trabalho na pesquisa.
na ciência, né? Então, tudo que a gente tem aí de método construído, como é que vai ser a aula, por que vai ser assim, a organização da aula, é com base no que a gente viu de ciência, né? De teoria, de base. Então, a gente vai desde o estudo ali de anatomia até o que a gente está vendo agora na medicina da dança. O que a medicina da dança está falando para a gente agora? O que a gente precisa mudar? Como que a gente pode otimizar isso? Então, acho que esse é um grande diferencial do nosso método. E eu vejo um outro diferencial que é, assim, um respeito. Eu acho que por sermos bailarinas clássicas de berço e sermos profissionais, né? Aqui somos 3 pessoas que verdadeiramente dançaram, que foram bailarinas, que tiveram uma carreira profissional. A gente tem um respeito muito grande pela técnica do balé clássico. A gente não usa o nome balé clássico como algo figurado, né? Só para gerar uma imagem de algo, de bailarinístico. Não é só botar um coque, uma sainha e vamos lá, 5, 6, 7, 8. Não é isso. A gente tem um respeito muito grande pela técnica do balé clássico e com isso a gente tem ali um apreço muito grande pela execução dos movimentos, né? Um cuidado muito grande pela execução correta dos movimentos, por manter aí os fundamentos básicos do balé clássico, por exemplo, de rotação externa, de en dehors, como fazer esse movimento, né, de uma forma que seja segura e eficaz para o nosso aluno. Então, acho que tem esses diferenciais na nossa metodologia. Além de uma base muito boa de teoria, a gente tem uma prática muito boa também, uma experiência prática realmente com balé clássico de vidas inteiras fazendo isso, né? Vidas inteiras dançando, vidas inteiras sendo profissionais, vidas inteiras experimentando isso no nosso corpo e tendo um cuidado de passar isso para o nosso aluno da melhor forma, né? Então é isso. Acho que eu falei um pouquinho do método. Sim. Rê, fala rapidinho como que surgiu a ideia de montar o primeiro curso. Você já falou um pouco sobre isso, né? Mas como que a gente se encontrou aí, bem rapidinho, antes da gente seguir. Brevemente, puxando o gancho da Mari sobre essa questão profissional, nós tivemos trajetos diferentes, né? Cursos diferentes ao longo da nossa trajetória com a dança, mas a gente não teve nesse meio um trabalho de condicionamento físico para bailarinos. E isso foi que me chamou muita atenção, eu acho que de Pan também, como que o método é eficaz como condicionamento físico para bailarino e como que a gente poderia apresentar isso para a classe da dança para modificar um pouco mesmo a mentalidade das pessoas, como a Mari disse em outros vídeos até, para não ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então, o método me chamou muita atenção a partir disso, por esse lado bailarinístico, e também como aula para pessoas normais, que a gente fala, né? Pessoas comuns que buscam condicionamento físico. O que eu lembro da gente, que eu tenho uns lapsos de memória aqui, como que começou? A gente fez uma aula dos aposentados, eu lembro, no Rio, reuniu uma galera para fazer, uma aula deliciosa, que a gente saiu morrendo de dor, mas que foi incrível. E depois a gente... Foi a aula que a Amandinha Amanda deu. Peçanha. Isso, a Amanda Peçanha deu. E depois a gente sempre se encontra, né, num bar, conversa vai, conversa vem. Eu já tinha falado com a Mari sobre isso. A Mari já teve uma aluna que quis empacotar o Power Ballet, empacotar assim, né, vender, apresentar de outra forma, que saísse ali da Velox, se fosse para outros ambientes. E surgiu a nossa conversa a partir daí. Foi um pouco desafiadora, porque a gente mora em cidades diferentes, né? Mari no Rio, Pamela em Volta Redonda e eu na Bahia. E a gente iniciou, então, a junção das nossas ideias. Maia é minha filha. Mari com a metodologia, eu entrei com a mídia e divulgação, Pamela ficou na parte de produção, e a partir dessa junção, dessa união, nasceu a ideia do primeiro curso, que foi no Rio de Janeiro, no ano de 2018, na Velox. E depois teve o segundo, terceiro, quarto, e agora a gente está parindo o modelo online. Pronto. Exatamente. Então, pegando também o gancho da Renatinha, como é que, né, essa questão do curso online, o que acontece? A gente já tinha essa ideia, a gente já tinha essa procura, essa demanda, né? Já tinham pessoas que queriam fazer, mas que não moravam no Rio de Janeiro, inclusive a gente já teve professores que foram capacitados
e que vieram de longe. Teve gente de Rondônia, né? Roraima, uma coisa assim. Então, gente de São Paulo. Então, as pessoas vinham de fora e a gente via que era custoso, né? E algumas pessoas também que moravam mais longe perguntavam: quando vai ter a capacitação aqui? Você já pensa em fazer um curso online? E a gente começou realmente a levar isso a sério. Inclusive, um pouco antes de começar, né, a pandemia e tudo isso, a gente já estava fazendo levantamento de orçamento para uma equipe, né, para poder filmar todo o material, colocar numa plataforma. Então, a gente já estava nesse processo. E aí a gente pensou, né, se reuniu, conversamos e chegamos à conclusão que valeria a pena a gente antecipar um pouco para lançar o curso, né? Até porque a gente sabe que para algumas pessoas esse momento da quarentena está sendo um momento também de adquirir novos conhecimentos, de se capacitar para sair da quarentena já mais abastecido, né, de conhecimentos. Então a gente resolveu fazer dentro das nossas condições, à distância e tentando se inteirar dessas tecnologias todas. E, aliás, várias gambiarras, né? A gente vai lançar, gente. Vamos fazer um making of, porque a gente tem cada material que é uma comédia. Cada coisa para prender o celular, para pegar no ângulo melhor, enfim, mas sempre fazendo com todo o carinho do mundo o curso para vocês. Mari, conta um pouquinho do conteúdo programático. Então, o conteúdo programático do curso online vai ser o mesmo do nosso curso presencial, né? Então, a gente tem uma parte de teoria e tem uma parte prática. Na parte de teoria, a gente vai falar sobre anatomia, e aí a gente vai falar de músculos específicos que são trabalhados durante a aula, questões articulares. Depois a gente vai falar um pouquinho de conceitos da biomecânica, que são importantes para a gente entender movimento, pensar em movimento. Falamos um pouco de fisiologia do exercício, um pouco de treinamento e periodização. Isso tudo para a gente estruturar o nosso pensamento para a aula. Vejam vocês quanta coisa a gente tem que pensar antes de montar uma aula, né? Antes de jogar para o nosso aluno. Então, nessa parte teórica, a gente fala de tudo isso, mas a estrutura do método, como que a gente monta a aula e como que a gente periodiza, quais são as fases. E a parte prática, a gente tem os exercícios. A gente tem 80 exercícios catalogados, né? Que a gente passa, ensina, mas a ideia é que nosso aluno saia dali também entendendo o movimento e não decorando o exercício, né? A gente sempre diz que a gente quer que eles aprendam e não sejam só reprodutores, porque pegar exercício no YouTube a gente pode pegar, né? Então, assim, a gente quer que você entenda o movimento, como é que aquele movimento trabalha aquela musculatura, como você pode fazer um movimento diferente para trabalhar aquela musculatura. Então, a ideia é que você saia com isso na cabeça. Também a gente tem 2 aulas práticas, como no curso presencial também, para você sentir no corpo como é fazer uma aula de Power Ballet original. Porque a gente acha que é muito importante você sentir no seu corpo, né? A gente sabe que nem todo professor vai estar 100%, né? A Renatinha até brincou que a gente vai fazer uma aula das aposentadas, né, e tudo. A gente pode não estar nas melhores condições, mas a gente acha fundamental experimentar no nosso corpo antes de passar para o nosso aluno. Antes da gente falar para ele como é que a gente quer que ele aplique aquela força, onde que ele tem que contrair. Eu preciso sentir esse movimento. Então, para eu aliar ali a teoria à prática, eu preciso experimentar no meu corpo. Para isso, a gente tem 2 aulas. A vantagem do curso online, eu vou adiantar aqui a vantagem, depois a gente vai falar sobre isso, mas é que no curso presencial é um curso muito intenso. A gente tem 2 dias de curso, né? Um de 8 horas, outro de 4 horas. Dura sábado e domingo. E aí o que acontece é que a gente tem que fazer todo esse conteúdo de uma vez só. Então a pessoa chega, a gente dá uma aula de boas-vindas para a pessoa. Bom dia. 9 horas da manhã. Bom dia. Ou a galera horas, morre. A galera morre. Exatamente. E a pessoa já, começa fazendo aula. Aí depois senta para teoria. Aí depois faz os exercícios. Depois faz a prática. Chega no final do primeiro dia, as pessoas já estão muito cansadas. Mas a gente já tentou, né, articular aí, a gente está na 4ª capacitação de formas diferentes. Já, vamos tirar uma aula, vamos... E aí tiramos uma aula, vimos que a pessoa não entendeu muito no corpo, que a aula tem que ser assim, assado. Então, assim, realmente, para entender a aula,
para assimilar os conteúdos, a gente vê a necessidade da parte prática. Como é o curso presencial, a gente tem que matar tudo de uma vez, acaba que fica muito intenso, né? Fica um curso muito intenso. Então, a vantagem do curso online é que você vai poder fazer uma aula num dia que você está descansado e fazer a outra aula no outro dia, né? Você não vai precisar fazer as 2 aulas seguidas, não vai precisar fazer tudo de uma vez só. Então, isso já é uma vantagem para você no curso online. Falei das práticas, né? Isso. Além de tudo que a gente tem no curso presencial, a gente montou umas aulas bônus também, né? Umas sequências bônus, ideias de sequências que a gente vai lançar como bônus para vocês entenderem um pouco mais como fazer esse ajuste da aula, né? Como montar essa dinâmica de aula. E devem ter outras aulas bônus também que a gente está aí para gravar também. Então, mais ou menos é essa a estrutura do curso online que estamos na reta final. Ok. Meninas, olha só. Tá faltando pouco para acabar o tempo. Faltam uns 10 minutinhos. A gente continua aqui ou a gente faz um outro só para as perguntas? Será que dá tempo? Aqui para mim tem 25 minutos. Tem 15 minutos ainda. Eu acho que dá para fechar nesse mesmo, tá? Vamos tentar. Beleza, vamos seguir aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem pode fazer o curso? De quem que foi essa pergunta, Rê? Essa pergunta foi da Lidiana Musaranha. Ok. Quem pode fazer o curso? Bom, pode fazer o curso quem tiver uma experiência, né, pregressa em dança, ou faculdade de dança, ou escola de dança, mas na verdade que tem uma noção assim mais sólida em balé clássico, né? Inclusive, a gente vem pensando aí, a gente está começando a bolar um material ali que seria como se fosse um pré-curso para, de repente, porque a gente está aberto também para fisioterapeutas, educadores físicos, que tenham já uma experiência com dança. Mas a gente sabe que alguns têm uma experiência, mas não tão aprofundada, então a gente está começando a produzir um outro material que a gente deve lançar aí com o tempo, a gente vai dando mais novidades para vocês ao longo do caminho. Que seria mais voltado para essa galera, assim, de educação física, da fisioterapia, e tem ali uma ideia, né, alguma familiaridade com o balé clássico, mas não se aprofundou tanto. Então, a gente vai meio que recapitular algumas coisas do balé clássico para a pessoa já entrar para o curso do Power Balé Original mais preparada. Mas, para essa capacitação online, a gente está priorizando quem já tenha alguma experiência em balé clássico. Não precisa ser um super bailarino profissional, conhecimento avançado. Não é isso, até porque a gente não utiliza todos os movimentos do balé clássico, né, Mari? A gente usa alguns passos, né? A gente usa o fundamento principal ali do balé clássico. Tá? Respondido? Alguém quer completar ou posso ir para a próxima? Pan? Oi. Acho que você já pode responder. A Mel Pereira perguntou se precisa de DRT. De registro profissional. Tá desligado. Tá desligado. Agora sim, tá me ouvindo? Uhum. Então, não precisa ter o registro profissional de dança. Óbvio que se você tiver, melhor ainda. Mas a gente também não tá aqui para falar, olha, você não vai ser aceito para fazer o curso, né? A gente deixa isso bem aberto, a gente esclarece que a pessoa precisa ter ali uma familiaridade com o balé clássico para que ela absorva melhor o curso. Agora, se a pessoa quer fazer o curso, ela pode fazer, tá? Mas a gente não tem nenhum pré-requisito, assim, de uma comprovação que você tem que mandar um certificado ou um DRT, não, tá? É só uma indicação. A gente sugere que seja uma pessoa que já tem uma experiência com método. Certo. Ok. Qual o cronograma do curso Power Ballet Original, Mari? Você já falou, né, Mari, naquela hora, né? Já. Beleza. Eu já falei. Eu acho que a diferença é que, na verdade, ele vai ser... Mas eu acho que talvez isso caiba em outra pergunta aí, que tenha mais para frente. Essas aulas todas que a gente tem no presencial, a gente subdividiu em aulas menores para que as pessoas possam fazer de forma mais flexíveis, né? A gente tem 26 aulas. A gente está fechando com 26 aulas agora, deve entrar mais algumas de bônus aí. Então, deve ficar em torno de, sei lá, acho que até umas 30 aulas, que são aulas, em média, de 15 minutos. Umas mais, outras com uns 20
minutos, tem uma que tem 26, que eu não consegui, mas é uma exceção, assim, mas em média 15 minutos por aula, assim, e são aulas menores, né? O cronograma é aquele que a gente citou, né? A parte teórica, vindo anatomia, biomecânica, fisiologia do exercício, treinamento, periodização, estrutura da aula e a parte prática, que são os exercícios e as 2 aulas, mais as sequências bônus. Show! Tá apontando. Ah, esqueci que tem uma parte muito importante que até agora a gente não falou, que são as avaliações, né? Que, na verdade, a gente preza também por ver o professor dando aula, né? Então, além a gente tem um conteúdo que... Algumas perguntas, não vou falar que é uma provinha, mas algumas perguntas para você responder no final do curso, com o intuito de você assimilar o conteúdo mesmo, né? Assim, então, me indique exercícios que trabalhem a musculatura do quadríceps, ou, enfim, para ver se você assimilou o conteúdo e para que você tire dúvidas também, né? Para você pontuar para a gente, olha, eu não entendi isso, eu entendi aquilo, esse exercício trabalha isso, então é uma oportunidade de você também pontuar as suas dúvidas. E a gente tem uma avaliação prática, que o intuito não é reprovação nem nada, mas é ver vocês dando aula e dar um feedback sobre essa aula. E aí vai desde musicalidade, a comando de aula, a entendimento da sequência. Então, é uma parte muito importante do curso também, para a gente ver vocês colocando em prática. E o online vai ser, então, gravado, agendado, para a gente ver vocês aí via virtual. Show! Como não, né? Qual a plataforma? Rê, acho que você vai responder melhor isso pra gente. Qual a plataforma de utilização do curso? Depois, Rê, também fala... Depois fala os nomes de quem perguntou, porque a gente está misturando uma pergunta na outra. Sim. Depois a gente cita lá. Que eu anotei aqui. Bom, o cronograma é a pergunta que a Mari falou anteriormente. Foi a Vanessa Carvalho que perguntou. E agora a plataforma Juliana e Beatriz. Bom, a gente vai utilizar a plataforma Hotmart. Como a Mari disse, as aulas elas vão ser curtas. As videoaulas vão ser divididas em videoaulas teóricas e práticas. Nessa plataforma também vão ser inseridas as apostilas, o material didático, que é o material escrito, de apoio, que a pessoa vai poder consultar e ler também, além de assistir às aulas. E pronto, vai ser um modelo que a gente optou por esse modelo com mais mobilidade, porque a pessoa pode fazer aonde quiser, assistir em qualquer dispositivo móvel, às vezes está dirigindo, às vezes está na casa de outra pessoa. E acho que é isso, né? Tem mais... Não, acho que é isso. Uma coisa importante. Meses, né? Tem 6 meses de duração, a pessoa pode fazer o curso ao longo desses 6 meses, no tempo dela, mas nesses 6 meses fechadinho. Para concluir, fazer a avaliação e aí pegar o certificado. Show! Qual a faixa etária que posso aplicar o método? Que eu posso aplicar os exercícios? Bom, vou falar aqui um pouco porque, como eu falei, eu coordeno também um projeto, né, de dança, um projeto social que tem um intuito de formação, né, seguindo o mesmo método da Escola de Dança da Beth Spinelli, no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? No projeto social, a gente não aplica diretamente o método, porque a gente tem uma carga horária muito reduzida, né? A gente tem outros focos. Mas, eventualmente, eu dou algumas aulas para essas minhas alunas e alunos, e também em cursos de férias, outros cursos que eu dou aqui na região. Então, o que eu sugiro? Que sejam crianças que já têm um entendimento. Eu vejo que funciona melhor quando a criança tem lá... Criança não, né? O método é mais voltado para adulto, né, Mari? Ele foi pensado para adulto. Depois você até complementa. Assim, a gente sempre coloca que adolescente para cima, né? Assim, se a gente pensar na menina, vamos pensar aí depois da primeira menarca dela, né? Então, aí de uns 13, 14 anos para cima, né? Para que a gente possa trabalhar força de uma forma adequada, sem prejudicar e que o aluno tenha mais consciência corporal também. Então, não é uma aula indicada para crianças, né? Isso, exatamente. Não é uma aula indicada para criança, ela foi pensada ali para jovens e adultos.
E aí eu utilizo, né, justamente nessa faixa etária ali de uns 13, 14 para cima, eu já experimentei e deu um resultado muito legal. Obviamente, se você pega ali um pré-adolescente, adolescente, você vai controlar ali um pouco mais a quantidade de repetições, né, a carga, você vai adaptar, que vai ser diferente do que o trabalho que você vai fazer para um aluno, para um adulto ali que já está formado, né, Mário? Isso com relação à idade, eu pensei também que geralmente a dúvida é acerca do trabalho com criança, trabalho infantil, né? Quando a pessoa pergunta isso, geralmente ela quer saber se pode aplicar com criança. Então, a resposta não é um trabalho voltado para crianças, né? A gente vai pensar aí, então, de 13, 14 anos para cima, né? Então, aí de adolescente para cima. Mas, em contrapartida, é um trabalho que para os não bailarinos, ou até para bailarinos mesmo, né? Eu tenho, né, um senhor de 77 anos que faz aula, né? Então, a gente tem muita gente, pode ser de idade mais avançada, que a gente chama hoje em dia de melhor idade, né? A melhor idade. Então, a gente vai aí de adolescente à melhor idade. Obviamente que você vai ter que trabalhar, como a Pam falou, a intensidade, o volume, então, o número de repetições, a intensidade da aula para cada pessoa, né? Então, você vai adequar. Fulano, não faz isso, nessa hora você faz outra coisa, você vai adequando, mas a gente pega aí uma faixa etária considerável, né? Assim, tirando criança, porque não é um trabalho para criança, não é um trabalho lúdico e tal, a gente vai aí até o fim da linha aí, né? Basicamente. Beleza. E é muito legal, né? É muito legal esse interesse, especialmente de quem não é bailarino, que já tem uma idade ali da melhor idade, como eles gostam, né? Como eles se identificam com o método. Esse eu acho que um dos públicos que eu mais gosto de trabalhar com o método. Eles vêm com toda uma história de que queria ter feito balé, ou de uma história também, não só os mais velhos, assim, mas, sei lá, a galera de uns 30 anos e que até hoje não encontrou uma atividade para dar sequência, né? Não gosta de academia, não gosta disso, não gosta daquilo, nunca conseguiu se fidelizar ali a alguma atividade física, manter uma constância. E aí, quando tem esse contato com o método, ficam super fiéis, assim, e, enfim, tem um retorno muito legal dessa galera, né? Bom, E além de fiel, né, eles têm aí um ganho de condicionamento muito significativo, né? Porque, em geral, é uma galera que não se identifica com outra coisa, né? Esse exemplo do Mauro, do seu Mauro que eu dei, na verdade, ele era uma pessoa já ativa, ele era até corredor. Mas, assim, eu lembro que ele falou, eu saí para correr 7 quilômetros, minha filha, e eu corri 10 com o pé nas costas. O Power Ballet tá me dando muita força. Então, assim, é um ganho muito legal para essa galera também. Voltemos. Olá. Voltemos. Vamos acelerar aí, galera. Vamos. Renatinha chegou em pé dessa vez. Cheguei em pé. Bom, gente. Não foi de cabeça para baixo, nem deitada, nem envergada. Então tá tudo certo. Ou não, né? Não sei. Ó, qual é a próxima? Vamos. Últimas perguntas, vamos. Muda. Aí. Vamos lá. Renatinha, responde pra gente. Quando será? Perguntaram, quando será? Quando será? É uma pergunta difícil. Mas, enfim, como a Mari disse, a gente está na reta final do curso. Acho que o grosso já foi feito, né? A gente já utilizou todos os cômodos das nossas respectivas casas. Eu acredito que esse processo é como se fosse mesmo uma gestação, assim. E a gente está no final dessa gestação para parir. Eu acredito que no final de junho o curso estará no ar, ou no máximo início de julho, porque existem algumas questões burocráticas que não dependem da gente, sim da plataforma em si, que é a Hotmart. Mas está chegando, gente. Chegando. Essa pergunta foi da Bel MV. Show! Maravilha, maravilha, Rê. Mari, estão perguntando aqui se tem certificado, como que vai ser a entrega, se tiver, se tem prova, você já até falou da avaliação, né? Fala aí pra gente um pouquinho. Sim, então, a gente tem o certificado que vai ser enviado online. Já no presencial, a gente faz o envio desse certificado online já.
e a gente vai enviar depois da conclusão do curso, e a conclusão inclui essa avaliação da parte prática. Então, inclui a gente ver vocês dando aula. E aí vai ter que marcar com a gente para fazer essa avaliação. Então, terminando a avaliação, terminando todas as etapas, aí a gente envia o seu certificado de professor capacitado. Exatamente. E a gente vai, só para complementar aqui, a gente, essa capacitação, essa avaliação à distância, né, meninas? A gente vai disponibilizar uma agenda, né? Uma série de horários. Que aí datas e horários. Às vezes vai ser comigo, às vezes vai ser com a Mari, ou com a Rê, ou quando a gente puder as 3 juntas. E aí vocês vão agendar, de acordo com esse horário que a gente passar essa agenda, vocês vão escolher o melhor horário para vocês, para a gente realizar a avaliação. Sempre dentro ali daquele prazo de 6 meses, né? Então, vocês têm até 6 meses para concluir o curso todo, agendar a avaliação e fazer a avaliação e receber o certificado lindo, maravilhoso. Bom, a outra pergunta... Sim, peraí. E como será a entrega do certificado? Por e-mail, né? Entrega por e-mail. A gente envia por e-mail certificados após a conclusão de todas essas etapas. Como a gente já falou, né? Nesse prazo aí de 6 meses, mas é um prazo bem bacana, né? Aceitável. Com certeza. Né? E geralmente a gente faz em 2 dias, você vai ter aí, ó, 6 meses para concluir o curso. Essa pergunta foi da Priscila Thaís, tá, gente? Ok. A gente também já falou, mas só para se quiser complementar alguma coisa. Quanto tempo dura o curso? A gente tem 26 aulas gravadas que já finalizou o que a gente tinha programado, mas vão entrar algumas aulas bônus e com essa média aí de 15, 20 minutos por aula, umas mais, outras menos. Então, a gente já tem essas 26, que já são um produto inteiro, né? Então, eu acho que vamos ter aí cerca de 28, 30 aulas. Não tô te ouvindo. Voltei. Esse negócio de liga e desliga o microfone é um saco. Mas, vamos lá. Legal complementar aqui também que a gente vai continuar mantendo contato com esses professores, assim como a gente já faz com os nossos professores que foram capacitados presencialmente, né? Então, mesmo que você tenha ali aqueles 6 meses para concluir, você vai ter sempre acesso, né, para tirar dúvidas. A gente geralmente monta grupos, né, no WhatsApp, enfim, a gente vê a melhor forma e a gente mantém esse link para tirar dúvida, para, de repente, enviar um material novo, né, um material bônus. Então, a gente mantém essa ligação com os professores. E as dúvidas não ficam, né? A gente tem essa troca com os professores e as dúvidas não ficam apenas só sobre o curso, né? Assim, então, às vezes vem dúvidas durante a nossa aula já, né? Já estando aí atuando como professor, surgiu um aluno que tem essa condição física, né? O que eu posso fazer para adaptar? O que você me diz disso, daquilo? Então, a gente debate alguns assuntos já com os professores, mantém contato. A gente faz uma rede, né, de WhatsApp para manter esse contato e para estar sempre alimentando e tirando as dúvidas, não só do curso, mas também desse dia a dia como professor. Sim, teve uma outra pergunta, acho que é a última. Foi aquela que eu di, meninas. Depois a Mari falou que acha que entendeu o que é, porque estava assim, curso. Foi da Tatiana. Isso, fala aí. Você vai ter algum curso para os professores capacitados, alguma reciclagem, alguma coisa assim, se eles poderão participar em algum momento? Então, a gente, na verdade, a gente está no nosso primeiro módulo, né, de curso. A gente tem 3 módulos. Então, esse primeiro módulo é o módulo de base, né, o módulo básico de introdução ao curso ao método. No segundo módulo, a gente tem
aí o uso de acessórios, a gente vai tratar de alguns grupos que a gente chama de grupos especiais, que aí inclui os idosos, gestantes, pacientes oncológicos, outros tipos de alunos, com alguns cuidados que a gente tem que ter. Lá no curso 3, a gente tem um curso específico para bailarinos, aí para performance de bailarinos, e aí já entra um pouco o trabalho de ponta, né? Então, já é um outro público. Esses outros cursos, a gente ainda não tem online, né? Mas a gente já conversava sobre a possibilidade de fazer reciclagem para os nossos professores capacitados já. Ainda não está disponível, mas a gente já conversa sobre o assunto. A gente já teve também experiência de professores refazendo o curso, né, Ria? A Ria também estava nesse... Estava, não? Teve uma capacitada que refez. Foi. A gente já teve ela assistiu o curso, né? novamente a parte teórica, a parte prática ela não fez a dinâmica, mas ela ficou ali assistindo como forma de né, se reciclar mesmo. E por enquanto é isso, gente. A gente ainda não tem o curso, então, específico para os capacitados. Existe essa possibilidade de refazer, mas seria o conteúdo todo de novo, não seria, né, uma coisa tão específica para os capacitados. Mas a gente vai planejar isso aí, gente. Isso é com a gente, né? A gente é tanta ideia que até concretizar tudo, a gente vai fazendo aos poucos para não pirar, porque é no meio de uma rotina insana das 3 que a gente faz isso. E a gente não quer perder a qualidade, né? Porque rola um perfeccionismo aí meio bailarinístico, resquícios, né, do balé na nossa vida. Ainda por cima a gente tem uma virginiana na equipe, né, Renatinha? Que não nos deixa. Ela é virgem e tem ascendente em virgem também. É complicado, ela não se aguenta. Ela não se aguenta. Então, aí é lista atrás de lista. Não é? Milhões de listas. Maria. Então, a gente... Foram todas as perguntas? Fechamos todas? Ou tem mais alguma aí? Deixa eu dar uma olhada muito rápida aqui se teve alguma outra por agora. Mas eu acho que não. Eu acho que fechou também, não foi? Vou dar uma olhada muito rápida. Vai pensando se vocês querem falar mais alguma coisa aí, Mari. Não, então, enquanto a Pan olha, eu queria só agradecer primeiro as minhas parceiras do Power Ballet Original. Sem vocês, não seria o Power Ballet Original. E agradecer a todo mundo que mandou pergunta. Dizer que está saindo do forno e que eu tenho certeza, gente, que está sendo assim, feito com muito esmero, com muito carinho e que é um conteúdo bacana para todo mundo, né? Como eu falei, a gente vai ali esmiuçando desde a teoria até a prática. Então, dentro dessa coisa assim, de que a gente não inventou a roda, a gente tem certeza que a gente tem um conteúdo mais completo do mercado. Né, de todos esses métodos que rolam por aí, a gente sabe que o nosso método tem um conteúdo mais completo. O nosso curso de capacitação é um curso mais completo do mercado. Então, queria dizer que está quase saindo, gente. Está quase lá. Isso aí. Renatinha, quer complementar alguma coisa? Eu queria só, antes da Renatinha... Pode falar. Não, pode falar. Não, é só isso também, agradecer a todos vocês, agradecer muito, agora publicamente, né, a gente já fala isso, mas a generosidade da Mari, né, a Mari é uma pessoa extremamente generosa com todo o conhecimento que ela tem e o prazer que ela tem de repassar isso pra gente, sabe, tanto enquanto a gente como parceira, não chora, senão chora, e... Adoro. Vou chorar, cara. É depoimento agora, gente. Ai, gente. É muita madrugada, em claro, gente. Faz a gente ficar Não, mas com certeza. É muito bom a gente botar para frente um projeto que a gente acredita. Acho que além da nossa afinidade, assim, como amigas, né? Você pegar e acreditar em algo realmente, colocar para frente, colocar toda a sua energia ali faz toda a diferença. E como a Pamela disse, eu acho que a Mari é uma pessoa que tem muito conhecimento e eu acho que esse conhecimento todo volta cada vez mais pela generosidade dela, porque ela está sempre distribuindo abertamente tudo. Então é muito bom
trabalhar com a Mari, trabalhar com a Pan. A nossa troca é sempre muito verdadeira, muito clara. Eu acho que é por isso que a gente continua botando para frente Power Ballet em lugares diferentes, né? É meio doido isso, né? Em cidades diferentes. E, gente, o curso tá muito legal, tá muito bacana, feito com muito amor. Vocês não vão se arrepender, vai contribuir muito para a formação de vocês como professor, mas também tem gente que faz só pelo conhecimento mesmo, né? Para atribuir conhecimento e vale muito. Vale muito mesmo. É isso, gente. Agradecer, né? Muito, muito. Então, essa generosidade toda da Mari. Dizer que eu tenho um orgulho danado, tremendo de trabalhar com essas duas mulheres incríveis, que são ultra guerreiras, que dão conta de filho, de trabalho, de casa, de marido, de tudo. Mas eu não dou conta, não. Eu não dou conta, não. A gente vai se equilibrando no desequilíbrio, entendeu? Maravilhoso. Não dou conta. Eu admiro, acho que. Sabe o que eu acho que é legal também dessa coisa nossa? Porque acho que rola, né, muito respeito, óbvio, até porque a gente é amiga. E acho que muita admiração. Eu admiro muito as duas, como profissionais e como pessoas. Então, poder trabalhar com pessoas assim todo momento, né? Love. Mas. Exatamente. Eu acho muito que isso que faz a gente. Tem o quê? Uns 4 anos já? Não sei, eu perco a conta, que a gente tá nessa. E assim, não é todo mundo que se dá bem como amigo e como profissional junto, né? E a gente vem por um bom... Tem a coisa do respeito, do espaço, de torcer mesmo pela conquista individual de cada uma. Eu acho que tem todos esses requisitos, né, que compõem assim, essa parceria. E eu acho que a gente consegue externar isso também para além do nosso trio, com os professores também, que depois a gente chama de time, né? A gente forma ali um vínculo forte e que está sempre um apoiando o outro, dividindo conhecimento e criando realmente esse time que compartilha, que torce que o outro dê certo e, enfim, que é muito bacana mesmo. Meninas, obrigada por hoje. Obrigada! Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Ó, fiquem de olho lá no nosso Instagram, que a gente está colocando tudo lá, as atualizações. Assim que a gente lançar o curso, vai estar lá. Plim. Vai estar lá. Outra coisa importante, vai ter promoção de lançamento, vai ter preço mais bacana no lançamento. Então fica atento aí nas nossas redes sociais. Fica de olho. Mesmo. Show! Beijo, gente! Beijo. Beijo, gente.